Eu sou o Frederico Fenelon, e eu estou aqui com a Fernanda no nosso Momento Fenelon. Esse momento é justamente para a gente poder compartilhar histórias legais, histórias interessantes de pessoas também muito especiais para a Fenelon, que fazem parte da história da Fenelon. Então, Fernanda, é um prazer estar aqui com você hoje, tá? E aí, a gente queria bater um papo com você de uma forma super descontraída, queria entender um pouco aí da sua história aqui na clínica, tá? Então, vamos começar. Eu queria te perguntar primeiro, como que você veio parar aqui e há quanto tempo? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, muito legal estar aqui para falar um pouquinho de mim. E, bom, meu nome é Fernanda, eu estou aqui na Fenelon há 12 anos, não parece que foi ontem, mas são 12 anos. Eh, Foi uma colega em comum que já trabalhou aqui e falou: "Ah, manda seu currículo, eu conheço o gerente do Lago Sul, que era o Bruno, antigo". E aí mandei, ele 2 dias depois ele me chamou e eu entrei. Só que quando eu entrei, ele estava saindo. E aí eu acabei ficando com uma pessoa nova lá, que era a Rose, uma antiga funcionária muito bacana, e em 3 meses que eu entrei, ela entrou de licença maternidade. Eu era uma café com leite, não sabia nada, panorâmica para mim era tudo menos o que eu achava que era, periapital, tomografia, tudo era panorâmica. Mas como eu tinha vindo de uma clínica médica, então mais ou menos eu sabia de convênio, lidar com o paciente. E aí em 3 meses ela saiu, aí eu fiquei meio sozinha, e a gente não repôs e a gente foi indo, pedindo socorro para todo mundo, e aí começou. Então, assim, pelo lago, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande, que lá, nossa, a gente passou muita coisa legal lá, uma equipe muito bacana, e a gente conseguiu crescer muita coisa lá dentro. Foi isso. Aí eu achei que ela fosse voltar de licença e ela não voltou. E aí eu acho que ela conversou com os doutores e o doutor Maurício e o doutor Frederico, eu me lembro, não sei se você se lembra, mas eu me lembro bem, eles foram lá na minha unidade, que eu brigava, eu queria ter uma equipe, eu queria fazer acontecer. Eu lembro até hoje, o doutor Maurício falou assim: "Olha, a gente vai arrumar a sua equipe". Eu: "Poxa, que legal, mas você não vai ficar aqui". Eu falei: "Como assim?". E aí eles me levaram para uma unidade que estava abrindo, que era sudoeste. E aí foi muito doido, porque era uma café com leite abrindo uma unidade nova, porque antigamente eram os antigos que abriam unidade nova. E você então começou como recepção? Eu era recepcionista, Recepcionista. né, então aí eu fui para o sudoeste para liderar o sudoeste. E aí eu lembro que eu fiquei meio triste, porque o lago era muito, eu tinha um carinho, né, tinha construído, e aí o Alberto me via meio chateada aqui na central e falou assim: "Vem cá que eu vou te levar lá". E aí eu vi a unidade toda quebrada, fazendo obra, e aí eu falei: "Cara, eu já estou me apaixonando por isso". E eu lembro que o doutor Frederico falou: "Vai na loja", eu lembro que era Tokstok, era o sonho de toda mulher ir na Tokstok, pra comprar coisas pra idade, lixeira, eu falei: "Pronto, já me apaixonei". Te Então, assim, conquistou. foi um carinho muito grande comigo, por eu ter escolhido tudo que eu quis ter lá, eu consegui escolher as pessoas que foram trabalhar comigo, e aí a gente começou uma nova história lá. Isso, Foi. isso, sabe, Fernanda, você está falando uma coisa que às vezes as pessoas podem não, quem estiver ouvindo a gente aqui nesse momento agora, às vezes as pessoas acham que elas entram nas empresas e elas entram para fazer exatamente o que teoricamente ela foi contratada para fazer. Sim. E na verdade, as pessoas às vezes não imaginam que o que mais os proprietários, os sócios, os gestores gostariam nas pessoas é justamente essa coisa da inquietude. Uhum. Essa pessoa que tem vontade de um pouco mais, de entender um pouco mais, de fazer um pouco mais, de entregar um pouco mais do que ela de fato foi contratada. E são normalmente essas pessoas que têm alguma melhoria, vou chamar assim, na trajetória, né? Na carreira, consegue se mais, ó, com crescimento empresarial. Então, é assim que a gente vê, e infelizmente, pela nossa experiência, não só aqui, tá, mas por tudo que a gente vê, estuda, tudo que a gente lê, não são muitas pessoas que têm esse perfil. Esse perfil é um perfil desejado, entendeu? Então, assim, até te dou as 2 É, não, e o que é mais legal, é legal também que as pessoas entendam
que tudo que eu fui fazendo era como se o doutor me desse corda, vai. Falei: "Uma hora ele vai me puxar de jeito". E assim, e tem uma curiosidade muito engraçada lá, é uma história bem legal que eu acho que vale a pena contar aqui. Eu até então não sabia nada de imagem, não sabia nada, aprendia mais ou menos o que as meninas me passavam. E um dia o doutor Maurício, a gente testando um aparelho novo, né, doutor, aquele daquela empresa, e a panorâmica não ficava boa e não dava certo. Aí o doutor Maurício um dia me ligou meio: "Fernanda, como que você não consegue ver essa estrutura e não sei o quê do dente?" Eu falei: "Doutor Maurício, eu não sei, eu não sou técnica, mas se você vier aqui me ensinar, eu vou aprender." No outro dia, 7 horas da manhã, ele estava do meu lado. Aí ele ligou na tela e começou: "Isso aqui, não sei o quê, estrutura, pescoço e tal." Aí ele me deu uma aula. Então, assim, aquilo para mim foi muito legal. Porque imagina, você pega um diretor de uma empresa que se dispõe a pegar uma funcionária, porque eu me achava qualquer funcionária comum, né, enfim. E ele sentou comigo uma manhã inteira para me dar uma aula, que talvez ele desse na faculdade. Aí eu já fui crescendo. Cara, agora eu sei. E é isso, eu acho que, eu consegui aproveitar brechas que me deram. Uhum. Vai lá e faz, vai lá e foi indo. E sempre buscando um pouquinho mais, né. Eu sempre me meti em tudo, eu sempre quis ir no Começou no Lago, depois você foi para o Sudoeste e depois teve mais novidade. Quando eu achei que estava tudo lindo: "Vamos arrumar sua equipe, Fernando." Não era o Sudoeste, era o Liberty Mall. Aí foi um desafio grande, porque era um gerente que tinha muito tempo de casa, ele tinha uma particularidade no atendimento dele muito diferenciada, né, doutor de todos, e ele era muito diplomático, ele era presidente ali, se relacionava bem. Era um prédio que tinha uma concorrência forte na época, né, e de um dono de uma outra clínica que eram colegas, muito colegas dos outros. E aí eu entrei para fazer essa, mas aí com o jeito, com tudo foi dando certo, e aí fiquei no Liberty muito tempo, até a pandemia, né, passou a pandemia, o Jackson foi lá de novo. Assim, também essa Tá, depois percebendo que esse "vamos arrumar sua equipe" é o gatilho pra fazer mudança, né. Mas sabia que isso me deixava, eu me crescia, porque eu falava: "Bom, se ele falou isso é porque eu já deixei arrumadinho aqui." Então, de uma certa forma, a minha satisfação pessoal é muito grande, né, que a gente fica assim: "Ai, porque o doutor não me reconhece. Ai, porque o doutor não é isso." Eu acho que a satisfação pessoal é o que faz é o que motiva a gente na vida, no trabalho, em tudo. E aí o Jackson me fez uma proposta indecente, bem indecente, para eu assumir o Guará. Só que assim, eu não estava numa fase muito legal, e aí eu recusei a proposta. Eu falei: "Não, não vou." Eu ainda brinquei com ele, falei: "Você tá brincando comigo, você vai me promover? Você tá me tirando de uma zona de conforto, com tudo organizado, para ir pra uma unidade que precisava de ajuda." Aí eu não aceitei. Falei: "Ó, você pode falar, eu posso falar tudo que você me disse para o doutor Frederico?" Ele falou: "Pode, tudo que eu falei para você, você pode dizer para ele. Eu acho que ele vai entender." Aí ele: "Tem certeza? Pode ser que você não consiga outra oportunidade." Eu falei: "Jackson, isso nem é uma oportunidade, Jackson." E aí ele, enfim, e passou. Aí depois eu fui para casa arrasada, eu falei: "Meu Deus, acho que eu joguei no lixo uma oportunidade, fiquei triste, triste." Aí um mês depois, o doutor Fernando me liga para me trazer para a central. Aí eu falei: "Cara, que legal, que eu nunca imaginava que eu vinha parar aqui." E aí começou a minha vida aqui. Aí já era uma outra proposta, um outro trabalho, a gente nossa, a gente mexeu no setor inteiro, assim, eu fico bem feliz, porque eu tive abertura para fazer muita coisa, para inventar muitas coisas, para dar muitas sugestões. E aí eu tô até hoje, acho que uns 3 anos, né, doutor, mais ou menos? Se é, né. Pandemia, cara, pandemia a gente fala como se fosse tão distante, né, excesso, Foi na ontem. verdade, parece que é tão próximo, mas na verdade Eu tenho 3 anos. Covid-19, 2019 que surgiu e estourou no Brasil em março de 2020. A gente Sim. está em março de 2025 agora, 5 anos. Não, e eu peguei Covid, Muito tempo. eu lembro até hoje, vai fazer foi 1º de abril, eu peguei meu teste de Covid. Ninguém sabia o que era. Aí eu lembro que eu estava na unidade, e aí eu fui, fiquei calma, e antigamente os médicos do SEIB ligavam pra gente pra falar, pra Sim, explicar, e aí eu fui e falei com as meninas, falei: "Gente, tá tudo bem, eu não tenho sintoma, mas eu vou precisar me ausentar." E você imagina, você pega, tipo assim, 15 dias você vai sair daqui.
Aí eu fiquei até tarde, arrumei as coisas, chamei uma por uma, falei: "Podem ficar calmas, isso não é desse jeito", a gente nem sabia o que era. Falei que não era desse jeito pra acalmar todo mundo, mas eu nem sabia. Depois faltou médico não cego para ligar para tanta gente. E aí eu lembro que eu fui no hospital, peguei, fui nervosa, aí eles me acalmaram e fui pra casa. E nessa época, o pessoal do GDF, da saúde, eles ligavam pra gente todos os dias, pra saber como é que a gente estava, que se a gente estivesse mal, já tinha alguém esperando no hospital. Então assim, minha mãe deixava comida no portão, era uma coisa muito doida. Cara, a gente viveu um Então a gente viveu um período e para a empresa também foi um período conturbado, né, Nossa, porque não vamos entrar no exato. quer dizer, o Mas desafio foi imenso, imenso. tá. Posso contar uma curiosidade engraçada, outra? Hã. Doutor Frederico, quando eu vou pra central, doutor, você estava em viagem, Tá, e aí você voltou. Lembra que você ia lá conversar comigo às vezes pra gente fazer umas claro, coisas legais? são as coisas. E aí, eu não sei se era época de festa junina, sei lá, eu comprei uma canjica, comi a canjica e de repente o doutor Frederico chegou bem na hora da minha canjica. Aí ele foi: "Vem cá, vamos conversar um pouquinho", aí a gente sentava naquela salona grande e a gente ia conversar como a gente tá fazendo agora. Aí eu ri, conversei, ele me falou da viagem, das crianças, eu perguntei um monte de coisa. No final que ele foi embora se despedir de mim, que eu fui no banheiro, eu estava cheia de canjica e dente, e eu ria com ele, não sei o que, as meninas, gente, como é que ninguém me avisou? Se o doutor tão educado, ele não ia me falar, né? Mas foi isso, doutor, fiquei morrendo de vergonha, né? Ai, que dó, eu estava cheia de canjica, de canjica. Mas eram ótimas as nossas conversas, porque me abriu muito, Não, a gente conversa quase me abriu muito ano. para muita coisa que a gente conseguiu fazer lá, né, doutor? Sim. E não para, né? É. E não para. Falar nisso, a gente tem a Fenelon, todo mundo sabe que tem um viés muito focado aí para sempre melhorar, para sempre ter a melhor tecnologia disponível para os pacientes, para os próprios colaboradores poderem trabalhar da melhor forma possível. Como é que você, no seu setor, enxerga esse lado tecnológico da Fenelon? Ah, é aquela coisa, a gente é o que eu sempre falo, até para as meninas do comercial, é muito fácil vender o que é bom. A gente sabe que a gente é bom, eu vejo, eu lembro quando o doutor Maurício chegaram os Aiteros e ele tirou foto, então assim, fazer parte disso, saber que vocês vão lá e viajam para uma feira na Alemanha para ver aparelho, então isso é legal. Então pra gente, eu tenho costa quente para dizer para o dentista Sim. que a gente tem o melhor aparelho, que se precisar, essa água aqui ela não é tecnológica, vocês vão lá não sei aonde ver que água aqui é para trazer. Então assim, é o que eu falo, é muito fácil vender o bom. E a gente sabe que a gente é bom, então assim, é muito fácil poder trabalhar com o que é bom. Imagina eu vender o que é ruim, eu não acreditar no produto que eu vendo. Você tem algum exemplo, assim, que você lembra, sei lá, de alguma coisa que a gente possa ter mudado a um paciente ou alguma situação que esse nosso bom trabalho mudou a vida de um paciente ou de um colaborador, enfim, você tem alguma coisa que vem na sua cabeça? Eu acho que todo dia muda, eu falo, até a minha vida mudou, né. Então assim, hoje eu me apaixonei pelo que eu faço, Uhum. pelo laudo, pelo diagnóstico. Não seria dentista, tá, infelizmente não dá pra fazer a faculdade sem passar, não abriguei a boca de ninguém, mas o laudo, o planejamento, ele é apaixonante. E o dentista, eu tenho muitos dentistas que eu já mostrei para eles um endoguide, por exemplo, que um endodontista nunca fez, aí fica lá batendo cabeça com caso difícil. Quando eles veem, a gente fala: "Cara, que incrível, sensacional". A gente vê, né, doutor, às vezes eles vêm aqui na central, então assim, é muito legal falar isso. E quando um dentista pede pra gente fazer uma revisão de laudo, eu falo mais os dentistas, e a gente: "Doutor, é pra endo", a gente tem muita gente legal na equipe pra fazer, e a gente manda para ele a revisão com a imagem, com não sei o quê, com não sei o quê, é muito legal quando eles falam: "Cara, que laudo bacana, que coisa legal". E assim, o doutor Maurício é uma pessoa que enche a gente disso. Esses dias ele brincou comigo, a gente fazendo tomo de seio da face, ele falou: "Fernando, o nosso laudo é um dos melhores que tem". Então toda vez que pede tomo de seio da face, eu sempre falo para as minhas: "Gente, não tenha medo, pode passar, que o nosso laudo é o melhor que tem para esse". Mas os nossos são, a gente trabalha com gente boa, então não é encher linguiça, é que realmente é fácil trabalhar. Então a gente consegue desenvolver melhor, como que eu vou mostrar esse produto melhor?
E paciente, doutor, passa muitas histórias na nossa vida, né. Tem paciente que uma vez chegou uma moça no Liberty, eu conversando com ela, o implante dela caiu na minha frente. Aí eu: "Calma, vai dar tudo certo". Era um dentista do prédio, que era um colega, eu falei: "Olha, você está em boas mãos, é um colega muito bacana". Então, pelo fato de eu falar com ela, que era um colega legal, que indicava muito paciente, ela já se acalmou. Então, talvez esse é o casamento da Fenelon com os nossos parceiros, acalmar o cliente. O cliente, a maioria deles não vai feliz fazer exame, né. Quem vai feliz é o cara que gasta um carro para botar faceta, para fazer a harmonização. Aí ele fica, ele espera, ele faz tudo. Mas a maioria são pessoas que a gente precisa acolher, precisa na central a gente vê muito isso, às vezes é o preço, e a gente vai ajustando, e é aquela coisa, às vezes as pessoas voltam, não é porque eu dei desconto, mas é porque a gente tratou bem, é porque a gente falou: "Vai lá e faz, a gerente vai te aguardar". Então, a central hoje, doutor, eu vejo ela mais como renoção, Sim. né, não é um call center, não é robô, né. Eu ia até te perguntar isso, como você teve a experiência de trabalhar como recepcionista nas unidades, gerente de unidades e gerente da central de relacionamento, o que que você diria hoje, por exemplo, para o pessoal das unidades, já que estamos aqui na central, que você diria hoje para eles, assim, que seria a parte mais importante do que ele deveria fazer, lidar com o paciente, de acordo com porque o que acontece muito aqui é o seguinte, né, muitas vezes as situações acontecem nas unidades, mas às vezes as resoluções e os possíveis ajustes caem na central para as resoluções. Então, por exemplo, a gente sempre fala que a prevenção é sempre o melhor caminho, né. Então, assim, o que fazer, como que você diria para o pessoal das unidades, lidar com os pacientes que justamente problemas, situações desagradáveis não aconteçam? Nem sempre foi assim, né, eu nem sempre tive essa desenvoltura. Eu já chorei com paciente, já a paciente já brigou comigo, enfim. Mas é aquela coisa, a inteligência emocional ela é importante, né, ninguém é esperto nisso. Então a gente constrói. E que eu penso, a gente tem os melhores aparelhos, a melhor tecnologia, o melhor laudo, a gente tem tudo a nosso favor. Então o que que a gente precisa? O robô nunca vai tomar o meu lugar. Né, ele não tem poder de decisão, ele não tem emoção. Então eu acho que é isso. Talvez, a gente o trato, uma coisa menos informal, um sorriso para o paciente, no telefone mesmo lá na central era tudo muito robô. "O que eu posso te ajudar?", não sei o quê, o fenolo gente, fiquem leves, se o paciente rir, ache graça, às vezes o paciente está rindo de alguma situação e fica uma pessoa lá atrás muda, você chega, fica sem graça, né. E a gente tem contornado muitas coisas. Tem paciente que chega muito bravo, que depois sai "Deus te abençoe" no final da ligação. Então a gente tenta fazer isso, sabe, doutor, conversar, acalmar. "Ah, porque o meu convênio não faz isso, não faz aquilo", "Calma, eu vou te ajudar, eu vou", né, assim, "Eu vou tentar ver", "Não, eu vou ajudar o senhor. Se não for pelo seu convênio, a gente vai tentar outro meio". Então talvez uma segurança de que ele vai sair dali com o problema dele resolvido, seja como for, né, a gente tem milhões de elogios lá, das unidades também, não é só reclamação, a gente tem muito elogio. Quando Fale com a Diretoria, eu comecei a ler o Fale com a Diretoria, eu fiquei com muito medo, eu falei: "Doutor Fernando, mais uma bomba". E aí, na verdade, tem mais elogio do que problema, e isso é muito legal. E aí eu comecei a passar os elogios. E olha que as pessoas normalmente isso estudos ou todos mostram que a pessoa para se motivar a entrar em um canal, para poder interagir com a empresa, normalmente é porque ela houve uma insatisfação. Sim. Quem ficou satisfeito, normalmente não se dá o trabalho de ir lá falar isso. Então, quer dizer, se a gente ainda além disso, ainda tem muito elogio, que bacana. É, muito legal, tem muito são elogios muito carinhosos, tem muita coisa legal, e eu passo isso para as unidades, para as pessoas. Então eu acho que é isso, eu acho que é a humanização. Hoje todo mundo, você pode ver, atende um paciente, ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um jeito né, tá todo mundo carente, a humanidade. Por isso que você tem esse reconhecimento nosso dessa forma, porque eu falaria exatamente o que você falou é o que eu falaria. Porque, por exemplo, a coisa da tecnologia, dos processos funcionarem, essa parte ela é muito fria, né? Mas é a parte que de fato faz a coisa, a roda Sim. girar perfeita, os equipamentos, os laudos, etc, etc, que você falou. Só que isso não está lidando diretamente com o ser humano. Uhum. Então as unidades, ela lida com pessoas, ela não lida com dentes.
ela não lida, as pessoas das unidades não lidam com números Sim. e nem com dentes isolados. O dente não vem voando. Não é um alvo, friamente, você não sabe nem quem é a pessoa, né? Exatamente. Então as unidades lidam com pessoas que chegam lá chateadas, chegam lá com pressa porque tem outro compromisso, chegam lá com problemas de todas as naturezas ou não. Então, assim, eu diria que a chave é o que você falou, justamente lidar com as pessoas de forma humana, Sim. forma humanizada. É isso. Eu acho que eu levaria o tempo inteiro a conversa com as pessoas para essa forma humana de lidar com os pacientes. E esse é o diferencial, né? Isso que eu falei, a gente já sabe que a gente é o melhor, a gente já sabe que a gente tem a melhor tecnologia, os aparelhos, as unidades são impecáveis, né? A gente tem muito cuidado com isso. Agora com a central, que eu vejo muito ARI, a questão de manutenção, e o que falta é a humanização, né? O paciente chegar lá e falar, eu vou na Fenelon porque eu tô minha gerente lá, que ela é uma querida e eu quero que ela me atenda. Então acho que é por aí. O técnico acalmar, né? O exame não é chato, ou o exame é chato, dói às vezes, e ele saber que tem uma pessoa ali calma para te atender, que tem paciência para ficar o dia inteiro com você ali, que deixa todo mundo tranquilo. E é isso. Tem mais? Eu finalizaria te perguntando uma coisa. Se você tivesse que hoje falar para uma pessoa que está iniciando hoje na Fenelon, o que você diria para ela? O que você falaria aí? Ó, a Fenelon é de tal jeito, como você deveria de fato encarar e enxergar essa oportunidade de trabalhar, de fazer parte da nossa equipe? O que você diria para uma pessoa que está entrando hoje? Na verdade, não tem uma receita, mas assim, para mim, histórias me motivam. Testemunhas de pessoas me motivam. Talvez eu contaria um pouquinho da minha vida aqui dentro, né? Eu entrei café com leite, hoje eu sei tanta coisa, às vezes eu me meto em tanta coisa, então assim, eu contaria um pouco do que eu fiz. E falaria da minha ousadia. Vai, não tem medo. Errou, conserta, andou 10 passos, volta 20. E foi o que aconteceu comigo. Então eu acho assim, se eu contar uma história de uma menina que não sabia nada, que tudo era panorâmica, hoje eu sei tanta coisa, talvez seria uma motivação para quem está entrando agora. Você fala: "Você pode estar aqui, qualquer hora", Sim, né. sim. Uma hora eu posso estar aí, uma hora eu posso estar aí, não sei. Quem sabe ali na Mega a gente faz uma proposta, vira sua sócia. E é isso, eu acho que eu me motivo por histórias, não adianta eu falar assim: "Olha, aqui é muito legal, você vai fazer isso e aquilo, isso vai acontecer", porque a gente nem sabe se vai Mas acontecer. você sabe que é um dos motivos que tudo isso aqui nasceu, né, traz Sim. o Momento Fenelon, justamente para a gente poder compartilhar histórias legais, bacanas, inspiradoras de pessoas, que são pessoas que a gente de fato admira e fazem essa roda girar. Fico feliz, feliz mesmo. Tá bom. Obrigada pelo convite, Obrigado. adorei estar aqui. Obrigado você, Fernanda. É um prazer. Não sabia da sua ciência do Frederico, mas fui melhor do que imaginei, né, doutor? Tá vendo, gente? Deu tudo certo. Deu. Obrigado. Obrigada eu, gente.